Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Conectarium para a gente continuar a nossa conversa sobre Júpiter em Gêmeos, a terceira parte da série. Falamos então no primeiro vídeo sobre toda a simbologia dos dois, tanto de Júpiter quanto de Gêmeos. Falamos dos dois juntos, é claro, e falamos também no segundo vídeo sobre a relação com o Sol, a passagem, quero comentar um pouquinho sobre isso, a passagem em relação com o Sol, que é a identidade. E agora a gente vai através das casas e os possíveis ascendentes. Eu quero dar várias dicas de como você pode usar esse material e por que eu comecei falando sobre a passagem de Júpiter por Gêmeos em relação ao seu Sol. Fica aí, a gente já conversa, vamos destrinchar tudo isso juntos. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você já está de volta, é uma honra sempre para mim ter você de volta. Se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever e aquele seu like é super bem-vindo para a gente seguir os trabalhos aqui. Se você souber de mais gente que é interessada nesse assunto, me ajuda demais a gente dividir esse material. Pega um cafezinho, eu vou colocar a minutagem, porque aqui a conversa é longa, a gente vai agora casa por casa. E eu comecei falando pelo Sol, gente, e eu sei que causa algumas dúvidas por aí, porque a gente tem uma expectativa com esses vídeos de astrologia de pensar o que vem para mim. Isso que eu queria incentivar vocês a fazerem ao contrário, né? A gente fala que é um relógio cósmico, a gente está falando de um tempo, né? É chegado um tempo onde um planeta entra numa outra área de experiência ou pega um outro planeta seu. É chegado um tempo da gente mudar coisas em nós. O tempo todo a gente está falando de impermanência. Na verdade, a gente fala de um relógio cósmico, né? Como se o relógio da Terra tivesse vindo antes do relógio cósmico. Na verdade, o que a gente entende por relógio é dado pela periodicidade, né? Pelos ciclos da natureza, onde a astrologia está totalmente amparada. Então, quando um relógio toca alguma área sua, esse grande relógio que a gente tem no céu, é o momento da gente pensar de fora para dentro, não de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa expectativa que a gente tem de o que vem até mim, né? Especialmente com Júpiter, que é um planeta do que tem aí para mim, né? Então, vamos pensar isso tudo juntos, falar dos aspectos que vão estar no céu. O que mais? A gente está falando também dessa velocidade, né, de Júpiter em Gêmeos, que é a velocidade do que a gente fala, de toda essa questão de mídia, de notícias, e também essa fúria da gente ouvir rápido as coisas, né? Eu sou do tipo que não avanço nenhum áudio. Se me mandarem áudio, eu vou escutar na sua velocidade, porque as pausas falam com a gente, né? A forma como a pessoa fala com a gente. A gente está muito desabituado mentalmente de ouvir com calma, né? Bom, como usar esse material? Eu quero primeiro dar uma dica importante para você. Aqui a gente está falando de casas astrológicas, então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai pegar o seu mapa e você vai localizar a casa onde você tem Gêmeos, que é por onde está passando. Peguei alguns exemplos aqui para a gente ver. O mapa do Jung, por exemplo, ele tem bem no início do signo, né? Aqui na casa 4, os Gêmeos, o Júpiter estaria entrando aqui, só que invade a casa 5. Então, quando você for ouvir, se você tiver um mapa parecido, onde abarca duas casas, escute as duas casas, né? Um ano da passagem de Júpiter por Gêmeos, então vai ser um período aí que você vai ter essas duas áreas tocadas, ok? Então, primeiro ponto, você localizar o signo de Gêmeos no seu mapa. Vocês vejam aqui, o Jung não tem planetas aqui. Aliás, deixa eu ver, acho que está no final de Touro, o Plutão dele. Mas enfim, vamos supor que ele não tenha. Ele não tem aqui, né? Que você não tenha também. Então, a área de experiência é o que vai falar. Nós estamos falando daquela área de experiência. Se você tem planeta, eu já vou dar um exemplo aqui. E também a gente pode colocar até uma outra camada, se você tiver afim, né, de olhar a posição de Mercúrio, porque o regente de Gêmeos é Mercúrio. Onde está Mercúrio no mapa? E o que ele está fazendo? Né? Então, aqui no caso do Jung, está numa casa 6, que é uma área de trabalho, do dia a dia. Então, de repente, você pode olhar também a área onde está o seu Mercúrio, para colocar mais conteúdos nesse balaio, ok? Tudo isso no sentido da gente pensar junto como usar esse ciclo de expansão, né? De você pensar de dentro para fora. Aqui a gente tem o mapa, por exemplo, da Jane Fonda, certo? Vamos procurar Gêmeos de novo. Tem Gêmeos aqui, certo? Mesma situação. Ela tem o Gêmeos começa já, apesar da cúspide aqui da casa 4 dela estar em Touro, logo entra Gêmeos,
aí tem a casa 5 também aqui acionando, certo? Ela vai olhar as duas casas. Mercúrio dela está na casa 12 aqui, é uma outra área de experiência para olhar, certo? Temos aqui o Carlos Drummond de Andrade. Olha aqui, aí o Drummond, ele tem o início aqui na casa 8, pega um pedacinho de nada da casa 9, dá uma olhadinha. No caso, deixa eu voltar de Jane Fonda, não sei aqui. Também não tem planeta em o Quiron na casa em Gêmeos. E aqui tem o Plutão, no caso do Carlos Drummond de Andrade. Quem tem planeta, gente, ele é acionado também, né? Toda essa energia do muito, de expansão, também aciona esse planeta. E eu não quero criar muitas camadas, mas para quem tem interesse em mergulhar mais fundo, pode olhar a casa onde está Mercúrio, no caso do Drummond aqui na casa 12, e também, para quem tem planeta, a área que esse planeta rege também pode estar acionada por esse ciclo. Então, Plutão rege Escorpião, que está aqui apesar do ascendente estar no final de Libra, abarca a casa 1 do Drummond, que é a expressão, certo? Então, a gente vai vendo várias camadas da nossa personalidade ou do nosso trânsito agora, ok? E apesar da área de experiência, para quem quer ficar numa coisa mais simples, pensa na área de experiência, que é o que a gente vai falar hoje, certo? O tocar planetas, quando eu comecei falando o vídeo falando disso, né? Quando eu falei do Sol, por que é mais importante as funções astrológicas do que as áreas de experiência? Quando a gente está falando de área de experiência dessas casas, deixa eu colocar aqui o significado das casas, para quem está novo em astrologia, é dividida uma grande pizza, dividida em 12 pedaços. Em cada pedaço desse responde por uma experiência da vida humana, experiência do nosso universo, né? Como humanos. Quando a gente está falando de um Sol, de uma Lua, principalmente Sol e Lua, o ascendente, a gente está falando de planetas principalmente, né? Ascendente a gente vai tratar aqui hoje. Quando a gente está falando desses planetas, dessas funções, a gente está falando de algo que você carrega para todas as áreas de experiência. Você está pegando o seu Sol, e como está pegando o seu Sol, você carrega para várias áreas de experiência. Se estacionando sua Lua, é esse movimento no emocional, nas respostas emocionais, também você vai carregar para todas as áreas de experiência. Um Mercúrio, a sua forma de pensar, a sua forma de comunicar, a sua forma de aprender, né? Marte, a sua forma de expressão, de ação, de reação às coisas. Aí a gente tem uma labareda de um Júpiter junto com Marte. Então, essas funções planetárias são super importantes, por isso que eu comecei ali com o Sol. Eu sinto que vocês gostam mais das casas, porque a gente coloca mais para o concreto, eu entendo, mas é importante a gente olhar de outras maneiras também, certo? Bom, vamos lá, vamos começar então. Se você está pegando na casa 1, provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente você tem o ascendente em Gêmeos, certo? Outra coisa, olhem, pessoal, recomendo vocês olharem essas áreas que eu falei, olhem o signo do seu ascendente e olhem também o signo da Lua, dá uma olhada para ver, de repente tem insights aí para você, ok? O melhor caminho que a mandala vai estar mais parecida é o do seu signo ascendente, com as áreas de experiência. Mas cada um de vocês vai ter o ascendente num grau, a quem dera a gente pudesse falar individualmente com cada um de vocês. Por isso que eu encorajo vocês a irem aprendendo e irem fazendo essa jornada sempre aqui nas nossas conversas, certo? Bom, se você está pegando na casa 1, você provavelmente tem o ascendente em Gêmeos, certo? A casa 1 é a casa primeiro que é muito interessante quem tem Gêmeos forte nesse momento, porque a gente está falando de um planeta de expansão, com tudo que vocês viram nos vídeos anteriores, com essa possibilidade que a gente tem no ascendente. Então vamos lá, outra coisa importante, nós podemos viver uma área de experiência de muitas maneiras, tá? A gente pode viver, tem várias formas de uma expressão astrológica se dar, então a gente vai falando aqui nos vídeos várias possibilidades de você viver isso dentro dessas áreas. Você não vai viver tudo, né? Mas você vai viver coisas que estão no coração daquela área de experiência. Quando a gente está falando do ascendente, a gente está falando, e principalmente lembrando que quem tem ascendente em Gêmeos
está vindo de um enfoque de casa 12. Então, a casa 12, ela pesa nesse sentido de finalização de ciclo, né, de interioridade, pode ter mais densidade, tem outras pessoas que vão para um super espiritualidade, que é super legal ir para o lado luz disso, mas aí chega na 1, é como tá visível, tá potente, né, tá o poder, o livre-arbítrio maior, né, a expressão maior. E nós vamos falar outro ponto, alguns pontos para a gente considerar também. Nós temos, como eu falei nos vídeos anteriores, o Júpiter em Gêmeos é uma condição de exílio, né? Ele está numa condição de detrimento, como a gente fala na astrologia, nas suas dignidades, porque ele rege o signo oposto, que é Sagitário, e correge pela astrologia tradicional Peixes, né? Que são signos que estão sendo mexidos agora, né, pela posição de Saturno, ok? Então isso a gente precisa levar em consideração dentro de um ciclo. Nós temos o Júpiter em agosto e dezembro, ele está ali num aspecto de contração, né, com o Saturno que está em Peixes. Então aqui essa expressão, que é o momento de expandir, e é super importante quando está nos ângulos, né? Casa 1, 7, 4 e 10, super importante, porque é a cruz do mapa, onde tudo toca. É super importante a gente fazer esse balanço, essa dialética com os planetas nas outras casas também, né? Então, essa expressão de muita exuberância de um Júpiter na casa 1, e vocês, depois me contam como você está vivendo isso. Quem tem um ascendente em Gêmeos está pegando o Saturno lá no meio do céu, né? Lá na área de trabalho, carreira, profissão. Então, alguma tensão envolvendo aí, tem alguma cobrança de trabalho, quem não, né? Essa forma de se expressar agora tão diferente, expansiva, querendo buscar outras coisas. O Júpiter pode se dar de muitas maneiras aí, né? Essa expressão jupiteriana, tanto na aparência, na forma de se colocar, na forma de buscar expandir, de se expressar de outra maneira, de estar em outro lugar. Nós precisamos aproveitar essas impermanências da vida e estarmos em outro lugar, mesmo quando nos exige, ou principalmente quando nos exige, né? Aqui é um ciclo de abundância, de sorte, mas a gente tem que fazer essa negociação com Saturno nesse momento, que tem um aspecto de quadratura aí nessa passagem de Gêmeos de Júpiter por Gêmeos, certo? Aqui nós estamos falando de um signo ascendente que já é falante, que já gosta de comunicação. O Júpiter aumenta tudo isso, né? Então expõe mais. Então esse cuidado com o que a gente fala é muito importante na passagem de Júpiter por Gêmeos. O que a gente fala, o que a gente divulga, como é percebido, a questão das fofocas, né? De extrapolar nisso. A gente vai ver mais isso, em geral, coletivamente falando. Mais possibilidades, mais visibilidade, tô numa briga aqui. Liberdade de ser quem se é, né? Essa expressão de quem se é, de estar essa potência, de estar conectado com os talentos, que é o que o Júpiter propõe. Também, quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando de alguma conexão com o estrangeiro, vontade ou de viajar, ou de explorar, ou quando está até ligado a essa questão de trabalho, será que está buscando alguma coisa de trabalho que envolva ou conexões com o estrangeiro, ou lidando com estrangeiros, né, ou buscando expandir fronteiras, porque o Júpiter forte vem com essa coisa de ir além, né, ir além na sua expressão. Só daqui 12 anos, é o contato, porque a gente tem no ascendente, está nas nossas mãos, né? A gente está com aquilo disponível. Então, você que tem ascendente em Gêmeos, aproveita esse ciclo de disponibilidade do muito, sem exagerar. A gente tem o excesso, como eu coloquei nos outros vídeos, os excessos ligados a Júpiter que a gente tem que olhar com muito carinho, né? De não exceder, né? Especialmente com o Saturno ali na casa do trabalho, dessa talvez algum confronto de autoridade, alguma questão nesse sentido, porque a expectativa é do muito, porque está com muita energia, o que é muito legal para usar de várias maneiras, né? A expressão física, esporte, disposição, se você vem de algum período de baixa
ou de baixa física, pode ser um período de recuperação, né, de algum estado aí mais doente, alguma coisa, alguém que está vivendo essa situação, a gente pode ter um período de sorte, de revigorar com o Júpiter ali, certo? Que mais que eu... As facilidades, né? Isso de ir além, que eu já comentei. Quando a gente está falando de ascendente, a forma como a gente começa as coisas, né? Os começos com sorte, com expansão. E um outro ciclo que eu coloquei aqui para vocês é o ciclo logo na entrada agora do Júpiter em Gêmeos, a gente tem o trígono com Plutão em Aquário, né? Isso coletivamente, a gente está vendo esses booms de tecnologia. Então a gente está falando de um Júpiter em Gêmeos, que é mídia, rede social, todo esse universo das palavras, do que é dito, falado, publicado. E quem tem os Gêmeos no ascendente, possivelmente nesse ciclo aqui, a entrada ali, né, pode estar com Plutão ali. Eu tô falando pode por causa dos graus, tá, gente? Então tem um ciclo ali de Júpiter com Plutão em casas de identidade, né? Em casas facilita um trígono, um melhor dos aspectos, nessa expressão da identidade, que é um outro componente de sorte, né? Então eu estava dizendo que coletivamente a gente tem essa questão de tecnologia, de fala, do ar, né? São dois signos do elemento ar que estão favorecidos pela passagem de Júpiter por Gêmeos, certo? Aquário está bem favorecido. Então, como pode usar essa potência, essa facilidade de Júpiter até para as transformações profundas que é Plutão, no que se refere à identidade, a esse estar no mundo, a ser alguma coisa que você está esperando para começar há muito tempo e não tinha o gás, ou não tinha, e de repente aparece a pessoa certa, a ocasião certa, tudo se arranja, né? Quando a gente está falando de Júpiter, tem esse lado de possibilidade, a coisa engrena, né? O lado da curiosidade, que já é muito fundamental para quem tem Gêmeos forte no mapa, essa sorte, essa potência de explorar outros caminhos, outras possibilidades. Aqui a gente tem essa incompatibilidade de Júpiter em Gêmeos, porque a gente está falando, então, de um convite de ir mais fundo, que é Júpiter, né, que gosta de aprofundar o conhecimento, num signo que vai mais para a lógica, né, vai mais para os dados, que é Gêmeos. Então a gente tem esse convite da exploração mais profunda, ou de ir mais de uma forma mais jupiteriana, né, mais ampliada. A gente está falando de ampliação, é um ciclo de ampliação, especialmente no ascendente. Outro ponto para a gente olhar quando a gente pega ascendente ou casa 7, apesar de um ciclo de expansão, a gente também traz um enfoque para aquela área, né? E a gente está falando do eixo aqui relacional, né? Tem aqui um foco, um holofote na expressão do eu, né? E isso pode de alguma forma ressoar nas relações, né? Porque meio que está puxando, agora é minha vez, agora é para mim. Então, como isso se negocia aí na sua relação? Me conta você, de ascendente Gêmeos, de casa 1, como que isso, você que vai pegar o Júpiter ali mesmo, que não seja exatamente ascendente em Gêmeos, como que isso está se dando na sua casa 1, certo? Me conta que eu quero saber. Vamos lá. Casa 2. Casa 2, a gente está falando potencialmente de ascendentes Touro, né, que acabaram de sair desse ciclo do Júpiter em Touro, e agora, para alegria taurina, né, porque Touro adora essa questão do concreto, do material, do que se dá, né, no mundo visível. E a gente está falando então de um Júpiter que entra numa casa 2, que é a casa análoga ao signo de Touro, porque tem a ver com recursos, com dinheiro, com potência. Vamos destrinchar isso, pessoal. Nós estamos falando então aqui de valores, o concreto, como vocês colocam as coisas no mundo, a forma de ganhar dinheiro com esse ciclo de expansão, um ciclo de merecimento, né, Júpiter. Como você se valoriza, como você ganha, como você coloca preço, né, o que vale a pena, como que você se coloca em termos de ganho,
super legal para expandir. A gente está falando, lembra, de Júpiter em Gêmeos, que ali você tem na casa 2 os Gêmeos, né, de nascimento, ali aprender coisas, métodos de trabalho, ou ir buscar mais de um método de ganho com Gêmeos ali, como você faz poupança, como você gasta. Então, esse universo do recurso material que é tão familiar para ascendente em touro, para quem tem touro forte, tá ali com um ciclo de sorte. Vamos lembrar, claro, dos excessos de Júpiter. Onde Júpiter toca, a gente tem que lidar com o excesso. Então, ali, da mesma forma que pode ser um ganho, um aumento, você mais valorizado financeiramente, vem um ciclo de sorte, ao mesmo tempo você pode estar mais gastão, né? E a gente pensar muito com Júpiter, gente, essa expansão, como eu falei no vídeo do Sol, né? Como Júpiter é um planeta social que nos coloca junto com Saturno, né? Que faz a ponte para a gente ir além, da gente não ficar reduzido no que o que tem ali para mim. Júpiter é muito grande para isso, ele é grande demais para a gente ficar só no o que eu ganho com isso? E a gente está falando de uma casa 2, que é uma casa que a gente pode extrapolar também, não só no que tem aí para mim, mas numa esfera de valor, de alto valor, né? Ir aprender outras ferramentas, ir buscar conhecimento, a troca, né? A troca. E aqui a gente está falando, então, vamos explorar um pouquinho esses aspectos para quem tem o Júpiter na casa 2. Olha só, como eu comentei, a passagem de Saturno, né, que vai fazer essa quadratura em agosto e dezembro, aqui para quem tem o touro ascendente, casa 2. Nós estamos falando, então, de uma revisão onde passa o auditor Saturno, a gente está falando de uma revisão de planos, projetos futuros, a comunidade onde você está, né? Então, há aí uma negociação a se fazer entre o ganho, os recursos, que está com uma expectativa do muito, e os planos, os projetos, os grupos onde você está inserido, né? O amanhã, né? A casa 11 fala desse processo de o que vai ser amanhã, como você se planeja, ou como você se planeja financeiramente agora, para esses projetos que você tem, que estão sendo ali, de alguma forma, questionados ou auditados com Saturno na casa 11, né? Com os seus sonhos para o amanhã, né? Como coloca esse talento para um grupo maior, que é a casa 11. E temos, então, essa potência também, né? Que super interessante. Veja em que momento aí está o seu Plutão em Aquário, que ou já está na 10, ou está no limiar da casa 10, que é a casa de meta, carreira, profissão. E vejam os vídeos de Plutão também, porque tem muita informação ali para vocês. Mas aqui, ao mesmo tempo que tem que cuidar dessa questão com autoridade, né? Ou você ganhando poder ali com Plutão na 10, ou embates de poder, nesse momento tem uma facilitação muito bacana nessas áreas de matéria, né? Que é a área do ganho e da área das metas, né? Ao mesmo tempo que o dia a dia de trabalho, que é a casa 6, está ali pegando o eixo dos eclipses e também transformando, também fascinando ali o dia a dia de trabalho, né? Então, essas áreas de matéria que já é familiar para Touro está sendo ali expandida, né? Então pensa como você pode usar criativamente essas outras formas de ganho, ou expandir, ou ir buscar conhecimento, né? Também a gente está falando desse trígono, né, de matéria, essas áreas que envolvem o concreto, esse ganho também envolvendo o estrangeiro, envolvendo aprendizado, envolvendo outras fronteiras, outros idiomas. Como que você está aí pensando em ampliar essa sua área financeira, né? Como você, que já é um foco de atenção de nascimento, certo? Me conta, você que é um ascendente touro, como que isso está se dando para você? Quero muito saber como que vocês estão recebendo essas informações e como isso vem com conexões, até para vocês irem gerando ideias aí, certo? Galera de casa 3, provavelmente, possivelmente, tem o ascendente em Áries, como eu estou dizendo para todo mundo, não necessariamente, mas possivelmente,
está entrando ali numa área de comunicação, de vida social, né? Estamos num ciclo, né, de o ascendente em Áries, eu coloquei lá no outro vídeo, dá uma olhada no vídeo 2, as datas da última vez que esteve em Áries, a próxima vez, mas é um ciclo que foi há pouco tempo, né, 22, por volta de 22, e aí agora a gente tem um ciclo que é um sexto que faz aqui com quem tem ascendente Áries na casa 3, de fomentar o que foi iniciado ali em termos de expansão quando estava no seu ascendente, que é um ciclo de expansão. Aqui nós estamos falando então do ascendente em Áries, que é a galera que tem o zodíaco natural, que tem os gêmeos na área da comunicação. Então já tem uma potência ali de comunicação que está ampliada, né? Então a casa 3, como pode a gente viver isso em termos dessa área de experiência, né? Primeiro, uma área de comunicação, de narrativas, de divulgação. Então, um período muito bacana, você que quer lançar algo, quer falar algo, quer tirar do papel em termos de comunicação, de aprendizado, de lançar alguma página, algum site, algum livro. Todo esse universo de comunicação é ampliado, facilitado para você que tem a casa 3 ali pegando o Júpiter. Vida social, né? O meio social onde você está circulando. Então, esse meio social te ajuda, conexão, grupos, alguém te convida para alguma coisa nova, algum grupo novo ali no seu meio social imediato, uma aula aqui, um curso ali, a rotina ali imediata de vida social. E isso pode te trazer conexões, possibilidades, né? A casa 3 é uma casa de mobilidade, então buscando talvez circular mais, viagens curtas ou viagens ali mais próximas, né? O lado que a gente tem que cuidar, do lado sombra de Júpiter, é o excesso mental, né? A gente está falando de um excesso talvez de estímulo, como você pode dissipar isso, escrever, embarcar nisso, não no sentido de ficar ansioso, mas no sentido de poder potencializar isso, usar isso a seu favor de uma forma criativa. E aí, olha só, nós temos então outro ponto para considerar para o ascendente Áries, que é então a quadratura que eu comentei no início, né? A passagem de Saturno ali na casa 12. E isso rende muito assunto, esse Saturno ali de 12, né? É um ciclo que está vivendo aqui tem uma incompatibilidade para pensar e para negociar, porque o Júpiter expande todo esse caminho mental, né, das palavras, e o Saturno está ali questionando, está ali trazendo atenção para aquilo que não se fala, né? Para o casa 12 é uma casa de bastidor, é uma casa onde tem o lado do oculto, do que está, de repente, se fazendo no oculto. Ali o Júpiter na casa 3 amplia o que a gente fala, o que falam, né? Talvez traga de uma forma mais visível. Então, se você está escondendo algo, o Júpiter ali potencializa que aquilo seja mais vocal ou que seja mais falado, né? O cuidado aqui, um cuidado especial com o que é falado, divulgado, porque quem tem Áries forte já tem um impulso forte, né, arianos? Já tem esse gás desse impulso da ação, os fazedores do zodíaco, né? Vai lá e faz, e se lança. E aqui a gente pode estar falando desse impulso que Júpiter tudo aumenta na fala, o cuidado com as fofocas, tanto como o protagonista, quanto de estar envolvido com isso, né? Especialmente porque tem essa área de bastidor ali, né? Fechando esse ciclo com Saturno na 12, né? Começa um ciclo importantíssimo em 25, quando ele vai para o seu signo, para Áries ou Áries ascendente. Então ali é uma outra jornada, então é o momento de finalizar e pensar e espiritualizar-se e conectar com a intuição, né? Mas um especial cuidado com o que é falado, divulgado. A gente vive dentro da nossa cabeça, né, gente? A gente está falando aqui de Gêmeos, que é muito mental, numa área mental, no caso de vocês,
Então, como você pode trabalhar a sua mente, como você pode apaziguar muita coisa correndo junto. Se você está num ciclo de ansiedade ali, isso potencializa, então você já vai desde já pensar em maneiras de dissipar isso, né? Como eu estava dizendo, é uma escrita, é uma aula de yoga, é uma meditação, como que você vai usar essa potência mental, que é uma potência, né, para divulgar, para fazer suas coisas, para lançar, para comunicar, para juntar pessoas, né, juntar os meios sociais, que é super bacana. Ao mesmo tempo que está vivendo aí, para quem tem ascendente em Áries, esse trígono com Plutão aqui, essa facilidade, está na esfera social, né? Então, veja aí o limiar do Plutão entrando na sua área de onde está, né? Porque tem mapas muito diferentes, gente. Eu estou falando aqui de uma forma, você precisa colocar isso no seu mapa porque os graus são diferentes e tal, né? Mas para o zodíaco natural aqui, o Plutão na casa 11 ali faz uma faxina, uma reforma, dá uma repaginada nos grupos, nas tribos, nos amigos. Então aqui a gente está falando dessa esfera social, que é tão importante, né? Estamos falando da casa 3, desse meio, né? Facilitações, então, nessa mobilidade, na forma de circular, você quer novas formas de circular, né, de transporte, como que você está pensando isso? E a casa 3 é uma área de relação com irmãos e parentes. Então, se você está numa situação com um irmão que faz tempo, ou que está mais frio, ou que está mais distante, essa passagem por Júpiter pode ser uma oportunidade de retomar, de você pensar diferente, né? De repente relevar algumas coisas, entender por outro ângulo, se colocar no lugar da pessoa, não sei. Ou de reconectar de alguma maneira, de fazer uma ponte aí, pensa nisso, que pode ser uma oportunidade bacana. Como o Júpiter está ali, é uma facilitação. Entendo esse encontro, boas chances de ele ser muito bacana para você. Faço voto que seja, me escreve aqui que eu quero saber, certo? Casa 4, pessoal. Casa 4, vamos falar dela, é uma das casas angulares, super importante. Você potencialmente tem o ascendente em peixes, não necessariamente, mas potencialmente, ou o Júpiter entrando de alguma forma ali, o Júpiter em Gêmeos na sua casa 4, certo? Aqui a gente está falando, e vamos destrinchar isso com carinho, porque eu sei que vocês de ascendente peixes ou peixes fortes estão vivendo esse ciclo de Saturno em peixes, de março de 23 até o início de 26. Períodos de Saturno são períodos que a gente está mais contraído, onde, né, lembra que a vida é o cardíaco, né? Então aqui a gente está falando desses dois planetas sociais, numa briga aí no céu, né, o Saturno e o Júpiter, e a gente tentando acomodar esse cardíaco, né? Então, para o ascendente em peixes, pode estar esse ciclo de mais responsabilidade, de dificuldade, das coisas não no timing que você gostaria, porque Saturno dá aquela pegada, né, dá aquela auditada. Mas é o que eu comento, como a gente quer viver esses ciclos de contração? Você pode se afundar ou você pode arregaçar as mangas e ver que você não sabia da força que você tinha e que você consegue perseverar ali, né? Você se testou. E agora é interessante esse ciclo de Júpiter na casa 4, que é uma casa do acolhimento emocional. Pensa nisso, você que tem ascendente em peixes. Então é uma área de família, de interioridade, de raízes. A gente está falando de um planeta que expande, que traz sorte, possibilidade, facilidade, numa área então do doméstico, do lar, das raízes, né? Da infância, das memórias. Então, algumas formas de você poder viver isso, né? É a área dos bens imóveis, então você está com alguma facilidade, sorte, veio algum imóvel de família, ou você comprou, ou você vendeu, ou você, não sei, está nesse movimento de expansão do seu lar de alguma forma, reformando para ficar melhor, mais bonito, mais amplo, mais aconchegante, nesse sentido de ampliar o ninho, né? O ninho de acolhimento. E a casa 4 é o ninho que a gente está morando e é um ninho dentro, né, gente? Esse espaço de interioridade, a gente com a gente mesmo. Então,
apesar de ser uma quadratura, como a gente falou, esse aspecto mais tenso entre Saturno ali no ascendente e o Júpiter, talvez seja, a gente pode olhar como um bálsamo então, um pouco, né, de essa casa de interioridade trazendo um colo, um acolhimento, também facilidade com familiares, você que está com alguma questão familiar, ali vem e te dá um aconchego, te dá uma ajuda nesse universo doméstico. O Júpiter está ligado a temas internacionais, como a gente sabe, o exterior, e a gente está falando de uma casa de lar, né, de onde mora, então talvez você esteja pensando mais nessa questão de lar, de morar fora, ou de ter algum contato com o estrangeiro, ou de ter alguma proximidade com o estrangeiro de alguma maneira, né, no que se refere a essa interioridade de casa 4. Casa 4 é essa noção de felicidade que vem de dentro, né, que a gente não espera de fora. Então, como você mobiliza esse emocional, esse entendimento das emoções que talvez não tinham tido entendimento, de uma forma, então, de um ponto de vista de que dessa profundidade emocional te trazer uma ampliação, né? Uma conexão aí com familiares de alguma outra maneira e que também aproxima e que também potencializa. Me fala como esse contato com a raiz, a gente está falando de raízes, né? De memórias. E aí é interessante a gente pensar nessa facilidade com Plutão. Então, para quem tem ascendente em peixes, que já é a turma, ou peixes fortes, já é a turma da intuição, né, de ver além, do não dito, no sentido de que peixes capta tudo e mais um pouco, a esponja do zodíaco, o último signo, a gente fecha o zodíaco com peixes, né, gente? Tudo abarca, empatia. E nós estamos falando desse ciclo de potência entre Júpiter e o grande benéfico e Plutão, o grande transformador, o grande protagonista das mutações, nas casas de alma, né? As casas de alma estão mexidas aqui com o Júpiter expandindo a casa 4 de interioridade, o Plutão ali trazendo é bastante intenso aqui, né, gente? Você que tem um ascendente peixes, depois me conta como vocês estão vivendo isso no sentido de novo, usar a astrologia para você, de dentro para fora, gerar essa potência. Nós todos podemos e devemos usar todo esse arsenal humano, esse potencial que a gente tem, né? Essa semente que a gente vem com ela. E aqui nós estamos falando, então, de um Saturno que pesa no ascendente. Estamos falando de um Plutão numa casa de alma, que é casa 12, que fala desse mergulho no inconsciente, nas memórias, né? Na espiritualidade, que é um caminho muito interessante agora, né? De olhar com elevação as coisas que acontecem. Porque o Plutão ali tem essa densidade com relação ao inconsciente, que você pode usar brilhantemente, se assim desejar. Porque da mesma forma que ele pode pesar e de repente te levar para uma melancolia extrema, ele pode te levar para um estado de regeneração e de uma profundidade de olhar coisas que não conseguia olhar e trazer um processo de cura. Eu acho que a palavra cura é um pouco complicada quando a gente fala de ser humano, porque é um processo contínuo, a gente está em contínuo, né? Porque parece, quando a gente fala de cura, que é um platô, né? Cheguei aqui num lugar, que a gente chega num lugar. A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não chega num lugar, a gente está em constante processo de mutação. E aqui nós estamos falando de casa de alma, porque quem tem ascendente peixes também está vivendo o nó do sul, ali em Libra, no eixo dos eclipses, pegando uma casa de alma, né, que é a casa 8, que é uma casa do dinheiro compartilhado, sexualidade, o oculto, o inconsciente. Então aqui vem uma mão de acolhimento, de potência, que é Júpiter, ajudar nesse processo de colo interno. Pensa nisso. Então, como agora você coloca um lugar de expansão, de acolhimento, de sorte, de poder interno, de você entrar em contato com o que você pode emocionalmente, você consegue lidar com essas coisas todas,
E aí, passado esse ciclo, né, principalmente o ciclo de Saturno por Peixes, lá no começo de 26, vocês falam, uau, nossa, quanta coisa foi construída, né? Porque o Saturno no ascendente também dá um ciclo, um novo ciclo de construção, que é super interessante. Você está começando um novo ciclo de 28 anos para esse Saturno dar a volta toda, certo? Então eu vejo como um bálsamo aqui da gente poder. A casa 4 é a gente com a gente mesmo, né? E você com você mesmo, com o grande benéfico. Então vamos sentar, né, assim, ser abraçado por esse acolhimento de Júpiter numa casa de interioridade diante dessas casas de alma sensíveis, mais melancólicas, né? Para um signo que já é mais sensível, que Peixes tem essa sensibilidade. Gente, pensa, fecha o zodíaco, né? Essa visão do todo de síntese que tem o signo de Peixes, que é tão maravilhosa, né? É tão acolhedora. Então, depois me conta como vocês estão vivendo esse ciclo todo, quero muito saber. Bom, casa 5. Se você está vivendo Júpiter na casa 5, você potencialmente tem o Aquário no ascendente, né? A galera futurista, rebelde, à frente do seu tempo. E aqui a gente está falando de um ciclo, uma casa, que é a casa 5, que é uma casa alegre, uma casa leve, né? Uma casa, vamos destrinchá-la, como a gente pode viver isso, né? É uma casa de alegria, é uma casa de talento, é um momento muito bacana para olhar talento, potencializar talento, o que você faz, que só você faz. E no fundo, gente, só a gente faz o que a gente faz, né? Eu falo que ninguém precisa imitar ninguém ou ter inveja de ninguém, porque ninguém tem o seu mapa. Você nasce com essa potência. Então esse é um momento de olhar para talentos, né? Quem tem Aquário no ascendente, possivelmente tem já Gêmeos, tem os Gêmeos passando pela casa 5, que é o lado da comunicação, desse talento para fala, para as narrativas, para pensar, para, né, conectar, fazer essa conexão que Gêmeos tanto gosta. Aqui nós estamos falando de uma área de romance. Então, casa 5, eu faço a brincadeira que a fila anda, né? Que tem essa coisa da possibilidade de romance, de aumentar a questão de romance, né? De pensar sobre essa questão da vida afetiva, né? De trazer essa potência para a vida afetiva. Nós estamos falando, então, de tudo que a gente cria, do processo autoral, do processo da identidade, que é vitalizada pela casa 5. E bora lá a gente falar desses trânsitos que a gente está vivendo, né, gente? Olha só. A grande potência que é esse trígono, que é interessante, porque quem já está no limiar ali, quem é do começo do signo, tá, gente? Eu tô falando muito isso para quando eu falo de Plutão. Plutão vai passar 20 anos em Aquário, de 24 a 44. Então, está vivendo mais intensamente o Plutão em Aquário quem é do comecinho do signo, certo? Quem está ali até nos 10 primeiros graus já pode estar de alguma maneira mobilizando, porque Plutão é tão intenso, né? A galera do primeiro decanato. E tem que ver onde é o seu ascendente, né? Você está no começo do signo ou mais para o final do signo, leva isso em conta. Mas o fato é que tem esse aspecto de qualquer maneira, porque o Júpiter entrando no início de Gêmeos já faz o trígono com Plutão no início de Aquário, de potencializar a identidade, né? É um ciclo super interessante, marcante, né, do Plutão. Assistam um vídeo de Plutão, gente, tem uma série de vídeos só sobre Plutão em Aquário. Não dá para me estender aqui, falei horas e horas sobre isso, mas vale. Você tem Aquário forte, assista os vídeos, não é propaganda não, é porque realmente aprofundei na pesquisa para a gente poder falar desse ciclo histórico tão importante. E quando você pega no ascendente, a identidade, há uma mutação na identidade, há uma mutação na forma de ver as coisas. E aqui a gente está de se expressar, de estar no mundo, né? É muito intenso esse ciclo. E aqui nós temos esse bálsamo de essa área que reforça a identidade, que é a casa 5, porque reforça os talentos, reforça o que é autoral em você, está sendo expandida.
É a casa dos filhos, como a gente bem sabe, de tudo que a gente cria, o que envolve os nossos filhos. Então, potência para os filhos pensando em alguma questão de aprendizado, de ir além, né? Uma área de além fronteiras, como a gente sabe, estou falando de Júpiter a cada casa. A área de repente, ter o estrangeiro entrando ou via romance, ou via os filhos que estão pensando em alguma coisa ligada ao estrangeiro. Me conta aqui que eu quero saber se isso ressoa com você. É uma área do que a gente está criando, então também é uma área de potencial de gravidez. Então veja em que momento que você está, porque é uma área mais fértil, que traz mais fertilidade. A gente está falando de um Júpiter, certo? E Júpiter, né, com a potência do muito, né? Casa 5 é uma casa da criança interior, da gente colocar esse lado criativo à disposição, né? Acreditando em si mesmo. E esse aspecto de trígono aqui é muito legal, né, com o ascendente, porque há uma validação do talento. Pensa no que você é bom e me escreve para eu saber do que você está falando, qual é o processo criativo que você quer enveredar. E agora o Júpiter ali eu sou bom nisso mesmo, sou boa nisso mesmo, sou eu mesma, é comigo que você está falando, sabe? Dessa coisa de vestir a pele da sua potência, vestir a pele da sua do seu talento, legitimar, né? E desde o começo do vídeo falando, gente, de dentro para fora, né? Não vamos esperar de fora para dentro, não precisa esperar de fora para dentro, você pode com o que você tem ali. O cuidado, né, com de repente a competição, né, que é uma área que gosta de se desafiar, de se provar, né? Que mais? Diversão, hobby. O que você faz? Qual é o lazer? Qual que é o espaço de lazer ali que se dá, né? Interessante essa noção de liberdade que já é tão forte para Aquário, forte no mapa, né? O estar livre, com essa potência ali com Plutão em Aquário, ok? Como nós vamos cuidar, então, gente, dessa quadratura que eu tenho falado para todo mundo, né? Essa quadratura com Saturno que se dá em agosto e dezembro, aproximadamente de 24. Esse querer, né, o que gosta, casa 5, uma casa de eu quero fazer o que eu quero, ainda mais com Aquário, né? Aquário para a vida que eu quero descer, deixar sempre a porta dos fundos, algum escape das situações que possam tolir a liberdade. Aquário dá um jeito de estar livre, né? Seja indo com outro carro para voltar mais cedo da festa, que tá chata, então tchau, eu vou com meu carro, eu vou independente, né? Então tem esse ciclo de liberdade, de estar conectado com o que se gosta. E aí a gente tem um Saturno na casa 2, que é a casa dos recursos financeiros. Então, a gente tendo que negociar como que a gente dá conta financeira com os recursos, né? Uma área que está sendo testada ali, do quanto ganha, do quanto guarda, para realmente conseguir viver essa casa 5 plenamente, né? Então, faça essa negociação ali. Tudo que Júpiter toca aumenta, né? Então, a gente tem essa expectativa do muito, onde ele está passando. Então, é muita alegria, muita diversão, é muito romance, os filhos também numa fase mais ampliada, né? E tudo que eu tô falando, gente, só lembrando, dá uma explorada, se você tem planeta nessa área de experiência, aquele planeta também é ampliado, né? Então, qual é a experiência que está sendo tocada? Qual que é a função que está sendo tocada ali em Gêmeos, certo? O cuidado de casa 5 também é uma casa de jogos, como eu falei, de competição, mas não falei assim do jogo, de especular, de ganho. Então, de repente, está muito otimista, inclusive de especulação financeira. Então, cuidado, principalmente com o Saturno ali na 2, né? Esse cuidado para um otimismo exacerbado em torno desses assuntos, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Depois me conta como você está vivendo essa casa 5, como você está validando seus talentos, como que você está gerando ideias para esse seu processo criativo. Vou adorar saber, tá bom? Ótimo ciclo aí para vocês.
Casa 6, pessoal. Se você está vivendo Júpiter na casa 6, você potencialmente tem o ascendente em Capricórnio ou o Gêmeos em algum lugar aí da sua casa 6. A casa 6, a gente está falando do cotidiano. Eu sempre comento de casa 6 que é a casa do nosso templo. É o nosso templo. Nós só vivemos aqui agora. Não tem outro lugar para a gente viver, nem no passado, nem no futuro. Apesar da gente adorar saber essas configurações celestes, a vida é aqui agora, certo? E o que a gente faz todos os dias se somam. Essa miudeza que muita gente não dá bola de casa 6, que é o cotidiano, tarefas. Aqui é o gerenciamento do bem-estar. Vamos falar um pouquinho disso? Casa 6 gerencia esse bem-estar. Então, eu acordo. O que você faz quando você acorda? Então, aqui vamos lembrar que possivelmente estamos falando de um ascendente Capricórnio, que é a galera super responsável, que quer carregar o mundo nas costas, que quer dar conta de tudo, o controle, a baixa tolerância ao erro, hiper responsáveis, tarefa dada, tarefa cumprida, confiáveis, bacanérrimo. Porém, se exige, né? Então, no ascendente ali, essa coisa de carregar o mundo nas costas, dores nas costas, ou dores ósseas, né? Que Saturno rege a parte óssea do que dá envergadura para o nosso corpo. E aqui a gente está falando de uma casa de saúde e bem-estar e desse gerenciamento do bem-estar. Então, o grande benéfico ali, várias possibilidades, né? Você pode melhorar a sua rotina, melhorar o seu bem-estar. Se você é super responsável, controlador, o que você faz logo que você acorda? Não me fala que você pega o celular. Aliás, se você pegar, me escreve aqui. Todos nós, né? A gente tem que cuidar desse hábito, né? De acordou, puf, aquela luz na tela. Ou antes de dormir, aquela luz na tela. E aí você pode estar, então, ampliando ou otimista com novas formas. Aproveite esse ciclo de otimismo para você mudar as rotinas que você quer mudar. Então pensa, usa esse trânsito para você conseguir pegar mais leve, estar mais saudável. Então, como que você quer melhorar a sua rotina? Então, você acorda e faz o quê? Como está a sua alimentação? Né? Me escreve para eu saber como que é que você está lidando com alimento, com comida. Porque isso tudo é a somatória de coisas que dá ao nosso corpo, né? Que dá... tudo que a gente faz todos os dias na casa 6 se somam e essa somatória de hábitos, os ruins, né, e os bons, se somam lá na casa oposta, na casa 12, né, que é uma casa mais... Aqui a gente está falando, quando a gente fala de saúde, né, na casa 6 a gente está falando das coisas mais... a saúde que você está lidando com os temas, quando eles viram crônicos, ele vai para a casa 12, né? Então aquilo se somou tanto que ficou crônico, né? Inclusive crônico vem de Cronos, né? Que é aquilo que perdura com o tempo, né? Que o Cronos é um outro nome para Saturno. Então pensa ali como você pode estruturar essas questões de tarefa, o dia a dia de trabalho. Então, ali é uma área de trabalho, é uma área da rotina de trabalho. Então, isso está ampliando. Então, você pode buscar outros métodos de trabalho. A casa 6 é a casa dos métodos. Então, você está buscando outros métodos, aprendendo. Gêmeos é aprendizado. Então, você vai aprender outros mecanismos para fazer a sua tarefa, você vai melhorar a sua tarefa, vai estar mais produtivo, que é um tema para Capricórnio, né? A produtividade é um tema. Então, o Júpiter aqui aumenta as ferramentas de produtividade para você, a maneira de executar, né? O perigo, estou falando sempre do lado sombra desse Júpiter na casa 6, é querer encaixar tudo na rotina, né? E o Júpiter, ele é enorme para a casa 6, né? Porque a casa 6 são as tarefas cotidianas que a gente tem que fazer, elas parecem pequenas ali e a gente vai encaixando. E o Júpiter quer encaixar tudo, então só toma esse cuidado, né, para não ocupar a agenda de uma maneira sobrenatural e aí fazer o inverso de cuidar do seu bem-estar, né, de você poder gerenciar o seu bem-estar de uma maneira legal. Para quem vem de algum problema físico, de saúde e tal, é interessante porque Júpiter facilita, traz vigor, traz energia, traz otimismo,
Você que quer parar de fumar, beber menos, toda essa história do bem-estar que é super bem-vindo, quer começar a meditar, né? É interessantíssimo esse ciclo e vamos pensar um pouco, né? Saturno, então, a gente vai ter que fazer essa negociação na passagem de Júpiter com o Saturno na casa 3, onde está ele é o auditor, né, questionando a forma de pensar, as narrativas, a relação com irmãos, a cabeça, né? Então, como pensa, como articula, toda a vida social. Então, isso está sendo negociado ali. Então, se a gente pensar em como você pode melhorar os seus hábitos, né, que pode envolver uma questão agora mais mental, ou uma sobrecarga mental com o Saturno ali, de aliviar um pouco, né? Ou ir meditar, ou ir caminhar, encontrar na rotina um meio de tirar um pouco o possível peso mental desse ciclo, né? Quadrando a casa 3. Essa casa 6, onde está Júpiter, é uma casa do servir, né? De estar à disposição, de servir, que é um caminho muito legal também de viver casa 6, né? De fazer as tarefas com uma leveza, fazer as tarefas cotidianas, né? Do limpar, do arrumar, com uma leveza de estar trabalhando nesse mecanismo da vida, né? De você estar movendo as coisas sem um peso. Pode até ser um exercício de meditação, você está limpando alguma coisa. Por que eu preciso estar querendo estar fora do corpo quando eu estou fazendo uma coisa que eu não quero, ou que não é o mais legal, ou que acham que não é mais legal? E trazer isso para a rotina, numa rotina mais em paz, mais saudável. Como é uma casa de trabalho e Júpiter está associado com a questão do estrangeiro também, o que está acontecendo? Me escreve aí para eu saber. Você está, de repente, lidando com questões ligadas ao exterior, negociações fora, ou trabalhos fora, ou possibilidade dessa questão de viagem estar mais cotidiana? Me fala. Também vivendo aqui esse ciclo, falei, né, das casas de terra, né, das áreas de experiência do concreto, né, que aqui não é terra, é ar, né, e ar. As casas de ar estão caindo nos assuntos de matéria. Então, o dia a dia está ampliado. Lembrando, então, falamos da quadratura com Saturno e o trígono logo na entrada de Júpiter. Júpiter é mais rápido, na entrada desse ciclo, está fazendo esse trígono com o Plutão. Veja no seu mapa, estou falando isso para todo mundo, o grau, onde está, traduza isso para o seu mapa. Mas, pelo zodíaco natural, o Plutão está ali no limiar de casa 2, que é a casa do dinheiro, dos recursos, é uma casa de matéria, do concreto também. Então, como é uma transformação na forma de ganhar o dinheiro, de se valorizar, de poupar, né? Então, Plutão está ali questionando esse eixo do apego e do desapego, e Júpiter vem ali dar uma força, dar um gás na sua rotina, no que você vai começar a fazer agora. Porque não é amanhã, não é depois. Casa 6 é começar agora. É melhorar agora a alimentação. É esse bombom que eu não vou comer. Né? É hoje que eu vou fazer a caminhada. Né? Então, como você estrutura essa sua rotina, esse dia a dia de trabalho com a questão financeira que Plutão ali está transformando, ao mesmo tempo que você possivelmente tem Libra ali no meio do céu, que está passando pela faxina ali do eixo dos eclipses com o nó do sul, né, onde passa o nó do sul, dá uma revisada, uma faxinada na área de trabalho, meta, profissão. Então, depois me conta como isso está traduzindo para você. Cada um de nós pega um ângulo das casas, da experiência, e eu quero muito saber como que você vai lidar com essa forma de executar as coisas no cotidiano, de uma outra maneira, de estar, né, no cotidiano de uma outra forma. Tudo bem? Depois me escreve e me comenta. Casa 7, pessoal. A galera de casa 7, potencialmente com Sagitário ali no ascendente. E quem tem Sagitário forte, dá uma olhadinha no vídeo 2 que eu estou comentando, porque para quem tem planetas em Sagitário, Sagitário forte, a gente está falando de um ciclo de oposição. Apesar, gente, quando um planeta em trânsito, isso veio uma pergunta aqui nos comentários, que eu agradeço vocês quando vocês fazem pergunta no comentário, vocês me situam, né? Mesmo, eu faço o possível para responder o máximo que dá, mas eu leio todas 100%.
e vocês me ajudam aí me situando aqui como que eu posso até melhorar os próximos vídeos. Nos ângulos, vai valer essa conjunção de casa 7. Tem uma pessoa que falou, eu acho que eu estava esperando uma facilitação. Facilita, sim. Né? Então, facilita, como eu falei na casa 4, facilita no ascendente, facilita parcerias, a chegada de pessoas, pessoas expansivas. Já vou destrinchar a casa 7. E quando chegar na 10 também facilita, certo? Apesar de ser um ciclo de oposição, se você tiver planetas, é importante levar isso em consideração, você tem uma facilitação de casa 7. Mas vamos destrinchar um pouco isso, gente? Vamos lá. E por isso que o segundo vídeo é complementar, especialmente, tem vários minutos lá falando sobre os signos mutáveis, né? Porque os signos mutáveis estão pegando Saturno, vão pegar o Júpiter agora, certo? Netuno está lá no finalzinho de Peixes. Então, esses planetas, esses signos, perdão, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, estão na cruz acionando esses ciclos agora, certo? Mas vamos por partes, que a casa 7 é uma casa muito importante, então é uma casa de parcerias, de associações. Então a casa 7 é o outro chegando na nossa vida, né? A gente começa a compartilhar na casa 7, né? Associações, parcerias. Aqui a gente está falando do grande benéfico numa área de associação, de parcerias, de acordos, de sociedades, certo? Então, se você pode chegar alguém, né, que te expanda, ou se você está numa relação, e aí depende, a casa 7 é uma casa delicada, né? Como que está a sua relação hoje? O Júpiter pode vir trazer uma expansão, uma facilidade, uma sorte, uma outra maneira de encarar aquela relação, abrir o horizonte, certo? Ele também, se você tiver uma situação mais delicada, ele também joga lenha, né? Então, pode trazer esse ciclo do muito. Aí, só o cuidado, que eu estou falando do lado sombra para todo mundo, essa expectativa do muito com relação ao outro. Né? Vamos olhar a realidade como ela está, né? Como ela sem colocar uma barra muito alta que depois, de repente, se frustre, apesar de ser essa potência de associar-se, e as associações que chegam são expansivas, são poderosas, tem essa exuberância do Júpiter, especialmente se estiver entrando alguém exatamente agora na sua vida, né? Porque a gente vê o momento que a pessoa entrou, né? Mas se você pega uma relação desgastadíssima e entra um Júpiter, também tem que olhar esse muito, né? A expectativa do muito, ou a frustração. Vamos falar dos aspectos, né? Quem está com o Júpiter na casa 7 está pegando o Saturno ali em Peixes, na casa 4, que é uma casa de interioridade, é uma casa da família, do doméstico. Então, esse ciclo é especialmente importante. Me conta aqui como você está vivendo isso, né? Veja aí os graus. Se o seu Saturno está na casa 4, há um questionamento ali, há um excesso de responsabilidade, há questões ali para ser resolvidas no lar, e entre esse Júpiter, veja em que momento está a sua relação, né? Se você pega carona numa possibilidade de bálsamo, de sorte, de conseguir se comunicar melhor, né? E o cuidado nesses períodos da quadratura, que é agosto e dezembro, onde isso tem que haver uma negociação, né? Então, entre essa base familiar do Saturno na casa 4 e o Júpiter aqui nos acordos que se faz, né? Nas parcerias. Aqui há um enfoque para Sagitário ascendente nos caminhos da vida social, né? O Plutão ali na casa 3, veja se já está no seu, que é uma casa do mental, né? Para não pesar mentalmente, usar esse Plutão ali, tem esse ciclo, né? Que está revitalizando a vida social, que é importante para Sagitário, né? Porque Sagitário tem esse frescor, né? Esse lado de expandir, de conexão, é o signo oposto a Gêmeos, né? Então, tem essa oposição, né? Que está fomentando esse lado das conexões, esse eixo de conexão e esse eixo do conhecimento, que é Gêmeos e Sagitário. Mas tem o Plutão ali, numa área de vida social, de irmãos, dá uma olhadinha em casa 3, porque tem vários insights na casa 3 para você.
E tem esse aspecto de facilitação nesse social, né? Nessa conexão com outras pessoas e na vida social imediata, que é a casa 3, mas também a forma de pensar. Use esse Plutão, e também convido vocês todos a verem a playlist de Plutão em Aquário, tem por casas também, que é uma possibilidade de usar você pode tanto pesar uma densidade mental, quanto regenerar, entender, né, os ciclos de pensamento, enfim, criar novas. Costumo dizer, a voz que a gente mais escuta é a nossa. Então, o que você tem se contado, né, com esse Plutão aqui na 3. E o eixo dos eclipses, que é o nó do sul e o nó do norte, né, o caso do nó do sul, onde está sendo feita uma faxina, uma repaginada, nessa área de amigos, de projetos futuros, né, do amanhã, que é a casa 11. Então, esse ciclo do social está sendo mexido aqui, né, e da base doméstica aqui, certo? A casa 7, a gente está falando, então, de uma forma mais profunda, quando toca tanto casa 1 quanto casa 7, a gente está falando de um eixo relacional, né? Mexeu na 1, a forma como eu me comporto, eu vou mexer na 7. Se eu mexo na 7, eu mexo na 1, que é essa gangorra aqui, né? Então está ampliando a forma de se relacionar, então o seu comportamento também tende a se ajustar, a se adequar, a revisitar essa questão de comportamento. Então, uma outra pessoa que entrou, né? Uma pessoa que entrou e que te trouxe uma expansão. Uma outra coisa que pode acontecer com Júpiter na 7 é o próprio parceiro, parceira, passando por expansão também, ou ele ou ela trazendo questões ligadas ao estrangeiro, né? Questões de viagem junto, ou de conhecimento junto. Isso é bacana, né? Usar esse Júpiter, como você pode criar parcerias em torno de conhecimento, né? Abrir fronteiras juntos. Então, esse Júpiter facilita nesse sentido, né? Das pessoas mais somarem do que te furtarem, né? Mas quando a gente pega 1 e 7, a gente tem esse questionamento, né? Como que essa relação como está esse balanço entre dar e receber dentro das relações, né? Então, isso aciona a casa 7, aciona tudo isso, né? Um ponto tô falando do lado sombra de Júpiter para todas as casas, se você por acaso foi direto na minutagem, e o Júpiter, ele tem a ver com temas legais, né? Uma coisa que a gente fala pouco, as pessoas falam muito de trânsito de Saturno ali entrando na 7, mas o Júpiter entrando na 7, dependendo de como está a relação, traz os temas legais, né? Amplia tanto as coisas, ou, né? Que tem casais que podem viver crises com o Júpiter ali, porque amplia tudo isso, né? Depende muito de como está a sua relação e como você vai usar esse Júpiter. Todo planeta a gente pode escolher, né? Usar o lado luz ou o lado sombra. O lado sombra desse excesso, né? Ou esse lado primeiro dele, que é o grande benéfico. Ele é, por natureza, benéfico, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? De se sentir incluído, de incluir pessoas, de associar. Você está pensando em alguma parceria, alguma associação, ou divulgação com alguém, né? Ou a parceria que te ensina. Me conta como que isso está mobilizando essa área de parceria para você, que é uma área tão estrutural, né? Que é um dos ângulos do mapa. Certo? Não esqueci nada? Não. Vamos lá, vamos bola para frente. Me conta aqui. Casa 8. Se você está vivendo na casa 8, você potencialmente tem o ascendente em Escorpião. A galera que já tem a profundidade, né? Já está ligada com o oculto, que é a área que está sendo acionada, que é a área análoga ao seu signo, que é a casa 8, que é a casa primeiro, né? A casa 8 tem a ver com o eixo dos recursos, né? Entre o apego e desapego. Casa 8 tem uma potência financeira, certo? Então, há uma possibilidade de expandir ganhos em conjunto, né? O que você se associou com alguém lá na casa 7, que aliás é o ciclo de onde acabou de sair essa expansão, né? Você agora pode colher os resultados dessas associações que você fez com o Júpiter na 7. Toda a questão do dinheiro
variável, né? Então, bônus ou atividades que você faz extra, né? Ou atividades em conjunto, tem uma potência, né? Sorte com relação a tudo que envolve o dinheiro compartilhado, né? Seja partilhas, seja seguro, consórcio, tipo, é a sua vez, é sorteado, né? Então, tem essa facilidade financeira. A casa 8 a gente sabe que é muito além disso, do dinheiro compartilhado. A gente está falando aqui de uma casa de sexualidade, uma casa dos assuntos tabus, que para você de ascendente escorpião já são temas muito familiares, certo? Que é a área do profundo, do ir mais fundo. Não existe superfície para escorpião, tudo é muito intenso. E aqui a gente tem a expansão desse intenso com esse Júpiter na 8, né? O intenso se intensifica, né? Então, é interessante para assuntos terapêuticos, porque é um planeta de sorte, de expansão, de aumento de perspectiva, de poder olhar fundo o que estava oculto, né? A gente tem, tanto em Escorpião como em casa 8, a questão de vir... A gente tem muito medo de falar sobre isso, mas a crise vindo à tona, Escorpião sabe disso. Vocês, a galera que estão me ouvindo aqui de Escorpião, ou Escorpião forte, sabe do que eu estou falando. Não tem medo das descidas, né? As descidas são intensas, vai até o limite da honra. A hora que elimina uma situação, elimina, não olha para trás, dá até medo para os outros signos, mas tem esse lado para o escorpião do esgotar as situações, né? Então, a casa 8 também é uma área de ir fundo para esgotar, né? E o Júpiter dá essa facilidade nesse momento de ir até o limite da honra nas situações e poder esgotar, né? Poder ir fundo. Que mais? É uma área de poder, é um signo ligado a poder, né? Então é uma expansão desse poder, ou lidando com questões de poder, uma potência de regenerar, né? Vocês que já têm isso forte, o grande benéfico numa área que regenera. Então, às vezes está com uma situação falida, uma empresa que está indo mal, e de repente entra um Júpiter e reforma, repagina, faz, sabe, regenera. Essa coisa do regenerar é muito forte em escorpião, e você que tem escorpião forte deve trabalhar isso muito. Você pode até estar me ouvindo e falando, nossa, eu estou cansado, ou eu não sei do que ela está falando, mas a potência está aí, né? Porque o escorpião muito forte, inclusive, mobiliza as crises, cava as crises nesse processo de transformar e de poder regenerar e de poder sair renascido. Se tem alguém que renasce das cinzas, é escorpião. Pode ir fundo no poço, mas é o primeiro que sai. Dos 12 signos é o mais rápido a sair do fundo do poço, porque vai fundo mesmo e porque vai buscar essa potência de regeneração. Também interessante para poder entender finais, né? Aqui a gente está falando de uma área de finalizações e se você passou por questões de perda ou se você, de repente, tem alguma questão que ficou guardada, o Júpiter ali te ajuda a entender. É um processo que pode ajudar a entender essas finalizações, né? Porque traz a sorte, a potência, a expansão para o inconsciente, né? O Júpiter tudo aumenta. Então, todos esses assuntos talvez mais tabus ou questões muito... tem que cuidar de casa 8 e de escorpião, o lado sombra dos dois é a questão da compulsão, é a questão da manipulação. Então, use isso com moderação, certo? Porque tem no ascendente escorpião, né, a forma de iniciar, né, tem essa potência. Se você tem planetas fortes em escorpião, tem a potência da manipulação e tem a potência de usar esse poder de uma maneira assim, de mudar o mundo, né? Então, veja como você pode usar isso criativamente, né? Tem uma frase do Hayek que acho tão linda quando a gente fala de casa 8 de escorpião, que eu até anotei aqui uma frase para vocês, que é assim: se meus demônios resolverem me abandonar, tenho medo de meus anjos também alçarem voo. Acho lindo isso. Isso é muito escorpião, gente. É muito casa 8. Eu vou abraçar os demônios, porque ali, escorpião e casa 8 sabe que também tem potência.
sabe que ali regenera, sabe? Então, assim, abraça, desce fundo, porque tem uma força, tanto do seu ascendente escorpião, quanto do Júpiter na casa 8, de ir fundo e de trazer essas crises para a superfície, né? Porque eu falo que escorpião, Plutão, casa 8, não acredita nessas fotinhos de Instagram, né? Dessas fotinhos tudo repaginado, porque o escorpião e a casa 8 estão preocupados com a totalidade. A totalidade inclui o nosso lado B, inclui o nosso lado que a gente quer esconder, inclui a sombra. Então aqui existe uma potência da sombra, certo? Vamos equalizar aqui, né, que eu tenho falado para todo mundo sobre esses aspectos, acionando, vamos falar primeiro do Saturno aqui, que eu quero depois falar dessas potências de casa de alma, que está sendo visitado aqui com o Escorpião. Então, primeiro, o Saturno em Peixes, que vai quadrar esse Júpiter, vai fazer um aspecto de tensão em agosto, dezembro de 24. Aqui nós temos a casa 5 sendo questionada, né? Que é uma casa de afeto, é uma casa dos talentos, é uma casa de autoconfiança. Então você está sendo testado ali de alguma forma, me escreve como é que está sendo isso. É uma casa de filhos, do que a gente cria. Então algum tema ali envolvendo, precisando da sua presença, da sua responsabilidade, da sua paciência, digamos assim. Então isso está indo fundo aqui para, né, estruturar todo esse universo de casa 5, que é um acreditar em si, não perca a fé em você. Né? Porque a casa 5 tem essa coisa de fé, de autoconfiança em si mesmo, e o Saturno questiona isso. Não perca, fica ali, lembra que esse Saturno está em Peixes de março de 23 até início de 26, testando você, e você segura o rojão aí desse lado. Me conta como você está segurando esses rojões por aí. E a bênção, né, que é o ingresso desse Júpiter em Gêmeos, aciona, dependendo do seu mapa, de onde estão os seus graus ali, esse aspecto com Plutão acontece de qualquer maneira, mas na sua casa 4, veja onde está esse Plutão, essa potência de regeneração, né? O grande benéfico ajudando numa dança com o Plutão, que é o regente do seu ascendente. Né? Há uma potência de regeneração incrível, e se já está ali na sua casa 4, essa interioridade de alma, né? Plutão ali, de novo, pensa, e eu estou recomendando para todo mundo os vídeos de Plutão, porque é muita informação sobre Plutão, e a gente pegar carona nesse aspecto positivo com Júpiter agora, e entendendo as dinâmicas de Plutão no nosso mapa, porque aqui está falando de um Plutão ali no limiar de casa 4, ou na casa 4 já para alguns, que mexe com a base, mexe com a interioridade, mexe com memórias de infância. Então vocês estão vivendo, quem está pegando Júpiter na 8, essas casas de alma. Né? Primeiro que já é um ascendente de alma, né? Que é intenso. Então aqui tem casa 4, a interioridade, família, o doméstico, tem a casa 8, como eu expliquei, essa transformação sendo ajudada, e o eixo dos eclipses caindo no eixo 6-12, né? O nó do sul na casa 12, que é uma casa de alma, de inconsciente. Como isso está se dando? Tem o universo do sutil que está ali permeando, da intuição, sonhos, memórias inconscientes, memórias de família, temas de família que irrompem. Ou outra coisa de casa 8, para pensar com muito carinho, é um destaque para o que está oculto, o que você não via, e valoriza isso, valoriza o que a gente tem um horror, principalmente quando o tapete é sacudido, né? Que é muito essa coisa de Escorpião, de casa 8, de sacudir o que estava escondido, que a gente tomou tanto cuidado para deixar tudo bonitinho, e aí vem a casa 8 e sacode tudo mais para o nosso, senão a gente não evolui, senão a gente não consegue passar dessa fase do jogo. A gente tem que seguir, e para isso a gente tem que cavucar, muitas vezes, esses ciclos com as bênçãos do grande benéfico. Aproveite para descortinar tudo isso de uma forma saudável, expansiva, né? E as transformações também é uma casa de transformação que está ligada de alguma forma a temas do estrangeiro.
O estrangeiro de alguma forma está transformando, seja outro lugar, o que isso está vindo para você? Aprender, você tem essa casa 8 em Gêmeos, né? Aprender sobre o oculto. Ainda mais com o Júpiter passando por ali. Você está aqui nesse vídeo, você gosta de astrologia, você gosta do oculto? Me escreve como isso está ressoando aí para você. Eu vou adorar saber como que você está vivendo essa potência de casa 8. Casa 8 é fascinante, né? Bom, casa 9. Se você está vivendo na casa 9, você potencialmente tem o ascendente em Libra. Vamos destrinchar tudo isso aqui. Casa 9, casa de identidade. Um dos signos favorecidos, como para quem viu, e eu recomendo que veja o vídeo 2, que eu estou falando aí se você tem planetas fortes em Libra, especialmente o Sol, e já tem um ascendente aqui. Libra forte, pessoal, já está vivendo o eixo dos eclipses. Me conta aqui como está se dando para você, sendo que o nó do Sul está passando por Libra, e Libra, o nó do Sul no ascendente, faz esse faxinão, né? Que eu falo que o nó do Sul dá uma faxinada, dá uma questionada nesses padrões de identidade. E fora que mexe com relacionamento, com relações, porque é um eixo muito importante para vocês. Me conta aqui se você está vivendo isso, se viveu isso no eixo dos eclipses. Temos então o grande benéfico Júpiter fazendo um trígono, né? Aqui tem um aspecto facilitado com a casa 1, né? E uma área de expansão de identidade, de conhecimento, de fé. O Júpiter, ele é análogo à casa 9, né? Porque é uma casa de abrir o horizonte. Então, chegando o Júpiter ali, é a planeta de viagem, na casa de viagem, então provavelmente você está mobilizando alguma coisa aí ligado à exploração. Tem várias, tem várias maneiras a gente viver casa 9. Não estou dizendo que vocês vão viver, cada um de vocês, viver todas as maneiras, né? Então estou elencando aqui algumas possibilidades. Então, essa exploração, quando a gente fala de exploração de viagem, ou que Sagitário gosta de viagem, ou casa 9, a gente está falando de abrir o horizonte. Então, tudo que abre o horizonte mexe com a casa 9, que são as nossas crenças, as nossas filosofias de vida. Isso está potencializado agora com esse Júpiter muito potente, né? Apesar do Júpiter em Gêmeos estar no seu detrimento. Então, a gente tem que... a potência dele a gente tem que trabalhar mais, né? Porque veja lá o vídeo 1 e 2 que eu explico sobre isso. Aqui a gente está falando de uma expansão numa área de crenças e filosofias, porque abre, né? Então, a casa 9 vai incluir tudo que coloca a gente numa visão mais ampla. Então, a viagem, o estrangeiro não é o estrangeiro pelo estrangeiro, é o estrangeiro como outra cultura, outra língua, outro jeito de pensar, um contraponto, que é a casa, né, esse eixo 3-9 é o eixo do conhecimento. Então, aqui vocês do eixo 3-9, né, veja, de repente, casa 3 também, a questão de comunicação, muito, porque a gente está falando do eixo da comunicação, com o signo da comunicação, e Júpiter, que é um planeta de conhecimento. Então, está desbravando, explorando outros horizontes, está buscando viagem, está buscando um idioma. Também é a casa da vida acadêmica, então você vai viver, está buscando cursos. Me comenta aqui como você está vivendo essa casa 9. Foi buscar um curso mais elevado, um curso de idioma, uma coisa mais acadêmica mesmo, buscando novos horizontes, com esse senso de exploração muito forte aqui, certo? Vamos falar um pouquinho, eu já volto para a casa 9, eu estou falando para todo mundo sobre esses aspectos, né? Principalmente a gente tendo que negociar com a área do mapa onde nós temos Saturno, por conta dessa quadratura, a entrada em Gêmeos aciona o Saturno em Peixes, né? Então, principalmente em agosto e dezembro, a gente tendo que fazer essa negociação, né? Aqui o Saturno na casa 6, que é uma casa do dia a dia de trabalho, da rotina, que está sendo questionada, reestruturada para você. Então, talvez essa casa 9 ampliada seja um escape ali desse peso da rotina. Como que você está vivendo esse Saturno na 6? Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu falei de casa 6, longamente sobre o gerenciamento do bem-estar. Acho interessante para você que está vivendo Saturno ali, certo? Então, o cotidiano,
a rotina de trabalho, talvez mais densa, mais pesada, que aí vem esse Júpiter na casa 9 e você abrindo para repensar suas crenças, né? Ampliar sua visão. Júpiter, a gente está falando de abrir, gente. Flexibilidade mental, né? Já é um signo. Você já tem um ascendente, se você tem um ascendente em Libra, que é mais empático, mais das relações, das parcerias, né? Então já tem uma receptividade para o outro, e agora está tendo esse questionamento de crenças e filosofias. Um excelente aspecto, que é o aspecto de Trígono, com Plutão. Veja, esse aspecto acontece de qualquer maneira no céu, mas veja se o seu Plutão já está na casa 5, que é uma casa importante, né? A gente está tendo esse eixo da identidade sendo mexido aqui para quem tem ascendente Libra, tanto pelo nó do sul, como eu comentei, o Plutão no limiar da 5ª casa, que é uma casa de afetos, é uma casa de romance, que tudo tema muito importante para Libra. Libra tem esse lado da aceitação, né, do outro ter um papel fundamental. Tem uma frase do Chico Buarque que eu sempre lembro de Libra, né, que é na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Dentro de uma música, que agora esqueci a música, quem lembrar coloca a música aqui, que eu acho linda de viver, mas é na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Então, Libra tem isso muito forte, né? Então, tem esse questionar aqui, que é uma vida afetiva, de identidade, mas que está facilitado aqui por esse Júpiter. A casa 1, 5 e 9, que tem todos esses planetões aqui, é o tripé da identidade na astrologia, né? Na casa 1, o comportamento, eu sou, a forma de expressão. Na casa 5, os talentos, os romances, o processo criativo. E na casa 9, as crenças, as filosofias, o conhecimento, né? A fé na vida, um ciclo de otimismo, né? A casa que está ligada à fé e conhecimentos elevados. Casa 9, para você pensar aí, como você se eleva, né? A casa 9, ela pressupõe que você vai estar maior do que você é hoje. Por isso a busca de conhecimento. Não dá para ficar do mesmo tamanho, não dá para se apequenar com casa 9, muito menos com Júpiter, né? Então pense em novos horizontes, flexibilidade, facilidade no universo de divulgação. Quem está com casa 3 e casa 9, gente, divulgação. Você que está querendo falar, está querendo coisas, está querendo criar canal aqui, está querendo melhorar a sua página do Instagram, publicar um livro, escrever um artigo, escreva, faça, coloque à disposição, se engaja, né? O eixo do conhecimento que nós todos somos uma semente brotando o tempo todo. Então, aproveita desse relógio que colocou o Júpiter nesse caminho agora para você. Você nasce com essa potência de viver Júpiter agora. Aproveita para divulgar, aproveita para publicar, aproveita para ensinar, a casa dos professores, né? De ensino, de troca, de aprendizado, aproveita muito isso. Também é uma área da religião, porque a gente está falando de fé. Então, de repente, você vai viver essa expansão via um estudo de religião, via entender como funciona, né? Buscar outras formas de pensamento. Isso é super legal. Todo o universo de conhecimento, né? Aproveitem esse ciclo da melhor forma possível. Me fala como você está vivendo tudo isso, o eixo relacional dos eclipses, o dia a dia de trabalho, como você está vivendo, pensando em viver essa expansão de Júpiter. Me conta aqui que eu quero muito saber. E fé, né, gente? Fé nesse processo todo. Seja lá o que você está vivendo, tenha fé, porque essa área de fé está super potencializada para você. E mesmo com quadraturas e tensões, segue seu caminho, abra os horizontes e expanda, né? Então, o que você está pensando em termos de estrangeiro, de ir além, enfim. Me conta aqui que eu vou adorar saber. Galera de casa 10, chegamos a outro ângulo do zodíaco aqui, né? Você potencialmente tem ascendente em Virgem. Vamos falar com essa galera de Virgem forte, pessoal? Virginianos de plantão, olha só.
Virgem tem esse hábito da modéstia, né, pessoal? Depois vocês me contam aqui como é que é o Virgem da pele para dentro. Alguns pontos para a gente cuidar. Nós estamos com um grande benéfico lá em cima no seu mapa, bênção de estar ali no meio do céu. Vamos destrinchar vários pontos aqui, certo? E tem a galera do ascendente em Virgem que perfeccionista, pouca resistência ao erro, né? Da exploração, então o certo pelo duvidoso não, né? Força do detalhe, o controle. Então, poxa, não percam a possibilidade, a potência de um Júpiter lá no seu meio do céu, né? Trabalho, meta, profissão. Eu gosto de pensar em casa 10 como meta de vida, né? Porque eu costumo dizer assim, nem todo mundo tem carreira, mas todo mundo tem meta. Se você está me escutando com ascendente em Virgem e você, de repente, não tem uma carreira, uma profissão, você está falando, não é para mim isso. É para você. É para você. É para você pensar nas suas metas e na sua potência, que você nasce com uma potência de mapa. A gente brota, né, gente? E tem essa semente que vai brotando. Então, o que você pode colocar no mundo? Porque aqui a gente está falando da expansão disponível no mundo social, na casa 10, para o mundo, para fora. Não é bastidor, é para fora, né? Júpiter rege a sua casa 4 aqui, que é Sagitário, e vamos falar já desses outros aspectos, mas a casa 10 é uma casa de expansão, de carreira, de meta, de estar visível, de estar disponível para estar visível. Então, de repente, o Virgem ascendente que vai meio que low profile, né? Então, assim, nada de low profile. Então, vai naquela reunião, pede aquele espaço na agenda, comenta a sua opinião, né? Veja como você se coloca, porque você está nesse momento do grande benéfico de trazer esse destaque. Abraça esse destaque, né? Abrace, talvez, é um ciclo de merecimento, Júpiter, né? Nós vamos ter, já vou voltar um pouquinho a outras ramificações desse Júpiter. Estou falando para todos os signos aqui, pessoal, que a gente está tendo que se haver, negociar com essa quadratura com Saturno. O vídeo 2 eu falo muito dos signos mutáveis, né? Sobre esse ciclo de os mutáveis sendo muito acionados, né? E o Saturno que vem auditar, questionar, pressionar, aqui um eixo relacional para você. Então, o Saturno está passando pela casa 7, que é a casa da associação, parceria, casamento. Veja no seu mapa, tá? Estou falando potencialmente, tem que ver o grau direitinho ali. Mas eles no céu vão estar em quadratura em agosto e dezembro. Então, de alguma maneira, você está reestruturando relações. Me conta aqui como está sendo isso. Vou adorar saber. E tendo que negociar, talvez, né, com a sua questão de carreira, os seus objetivos, as suas metas. Então, o que está acontecendo nessas parcerias e associações que, de repente, estão te exigindo para você conseguir alcançar suas metas, a um nível de negociação, né, necessário ali. Porém, olha só, aqui a gente está falando da casa 10, né, junto com a casa 2 e com a casa 6, é o tripé da matéria que a gente fala em astrologia. Então, o grande benéfico aqui, vocês potencialmente estão ali no limiar de casa 6, depende do grau do seu mapa, mas o fato é que no céu, Júpiter e Plutão, que são dois poderosos, fazendo um trígono, que é maravilhoso, né? O poder de transformar, o poder, o grande benéfico, a sorte, a facilidade, e Plutão regenerando, e Plutão trazendo grandes transformações de casa 6, que é uma casa de rotina. Veja a casa 6 aqui, falei bastante sobre ela. Vai lá no Minuto da Casa 6, que eu acho que vai te ajudar. O cotidiano, o dia a dia, o bem-estar. Então, isso trazendo um aspecto muito favorável para esse ambiente material, rotina de trabalho, meta. O Júpiter está associado com o estrangeiro. Então, o que está vindo aí para você? Negociações com o estrangeiro, talvez pensando em trabalhos associados aos estrangeiros ou no estrangeiro, a questão do exterior, o seu trabalho exigindo mais viagem, pensa grande, pensa projetos grandes, pensa coisas legais.
Aqui a gente está falando de uma área de trabalho, nós estamos falando de Gêmeos, que é um signo de aprendizado, é um signo de falação. Júpiter, no vídeo 1 expliquei bastante isso, Júpiter em Gêmeos está na sua posição de exílio, que a gente fala, ele não está na sua plena potência, porque ele rege o signo oposto, né? E correge Peixes, né? Então ele rege Sagitário e Peixes. Então tem uma tensão aqui com essa passagem. Numa área de trabalho, cuidado com o que é falado, né? Com o que apesar de ser um momento disso você se expor e colocar suas ideias, o que é falado, o que eu quero dizer é o seguinte: cuide do que divulga, cuide do que fala, no sentido de não cair em fofoca, não cair em conversinhas e sabe que você não vê valor. Pensa sim em exposição de potência, exposição de talento, mas cuidado com isso, cuidado com as informações que são destrutivas ou que fala de alguém, porque aí tem muita visibilidade ao que é falado, né? Eu sei que vocês com ascendente em Virgem já vão ser mais cuidadosos nesse sentido, mas aqui a gente está falando de imagem pública, de reputação e que está favorecida com Júpiter. Possivelmente você está sendo lembrado para carreiras, para posições. Me conta aqui, por favor, se foi promovido, o que está acontecendo, ou está com uma possibilidade bacana, né? Que mais? O aprender, ou está buscando aprendizados que se relacionam com as suas metas e carreira. Isso é legal de Gêmeos ali, de Júpiter ali, né? Buscar expandir o seu conhecimento para melhorar a sua carreira, para melhorar a sua profissão, novas formas de ver, novas formas de fazer. A gente está falando de um momento tecnológico muito intenso, né? Porque a gente tem esse fomento aqui, o Plutão em Aquário, que é tecnologia, inclusive essa quadratura, a gente pode pensar em termos de toda essa regulamentação voltada à tecnologia que vai ficar forte, certo? Então, mas tem aqui para você pensar sobre isso, né? Então, como você pode aprender coisas novas que te ajudem ali nesse lado de elevação. Eu tinha pensado em alguma outra coisa, deixa eu ver se eu lembro. Bom, acho que não, acho que eu falei tudo. Em termos de aprendizado, era alguma coisa de aprender, mas acho que a mensagem já ficou passada, certo? Então me conta, vou adorar saber como que é a sua vivência disso, ok? Aproveite, porque é um ciclo maravilhoso. Só daqui 12 anos volta para a sua área de trabalho. Então faz uma listinha, me comenta aqui sua listinha, o que você pensa em termos criativos, o que você pode gerar de ideias, de conexão. Aproveita tudo isso e deixa eu fazer um spoiler para você que tem casa 10 ali em Gêmeos. A gente tem um Urano, que é um grande ciclo transformador, inovador, o mais inovador do zodíaco, entrando em Gêmeos em 2025, 26. Ele fica ensaiando a entrada definitiva, mas 25 a gente já vai sentir ele bastante. Então tem essa potência de inovação muito grande da sua carreira, né? Vindo por aí. E agora você expande, aumenta, aprende o que você tem que aprender antes, né? Antes disso chegar, que é bem bacana. Certo? Me conta aqui. Bom, casa 11, você que está pegando Júpiter na casa 11, tem potencialmente o ascendente em Leão. A gente vamos destrinchar isso aqui, pessoal, que muita coisa acontecendo, né? O céu é sempre multicamadas, certo? Júpiter na 11, um ciclo para você expandir, grande benéfico, numa área, projetos futuros, planos, né? A visão do amanhã, a visão do futuro. É uma área de grupos, amigos, tribos, uma facilitação. Chega, gente, fica bem esperto. Quem chega, amigos novos, grupos novos, você sendo convidado e vá, né? Convidado vá para reuniões com grupos de associação, grupos afins, sabe? Ou você criando grupos e comunidades. Super legal para a criação de comunidades. Super bacana. Então pensa como você pode, de repente é você o elo que vai criar a comunidade, que vai juntar a galera num grupo, né? Como que você pode fazer isso, né? Gente que te ajuda,
amigos que trazem informação de expansão, você ajudando amigos a evoluir, o sonhar grande, a se preparar. A gente está falando de Gêmeos, que é um signo de aprendizado. Então, legal você pensar o que você tem que aprender hoje para colher os frutos amanhã. Né? A Casa 11 está muito ligada a essa projeção do amanhã, mas beneficiado o planejamento. Né? Então, como você pode planejar, aprender, Gêmeos, fazer conexões, que é Gêmeos, né? Falar, sociabilizar, uma casa de levar a casa 5, aqui é uma casa de talentos, né? A casa oposta 11 é uma casa de levar o seu talento para um grupo maior, divulgar. É a casa análoga a Aquário, né? De você distribuir. Pensa em sentido de distribuição, de ajuda humanitária. É uma área de ajuda humanitária, uma área de doação, né? De sentido de envolver mais pessoas, envolver grupos. E você sendo o conector, uma casa de criatividade, né, uma casa de grandes, como a gente está falando de grupos e comunidades, dessas associações de classe, né, de empresas grandes, tudo que envolve grupos maiores. Né, é a Casa 11. Pensa, especialmente você de Casa 11, pensa que está vivendo o Júpiter na 11, faça agora um trabalho com você, uma listinha, como você pode usar isso, que eu tenho trabalhado nesse vídeo da gente fazer o de dentro para fora e não ficar naquela expectativa de ouvir vídeo de astrologia só para vocês pensarem o que tem aí para mim, né? Mas como você pode fomentar. E fazendo alguns paralelos que eu tenho falado desses aspectos aqui para a gente pensar junto, quem tem ascendente Leão está vivendo, ou no limiar de viver, veja o grau, tá, gente? Estou falando, quando eu falo de Plutão é super lento, ele vai ficar de 2024 a 2044 em Aquário. Então, veja o grau do seu ascendente. Agora, ele chega em 2024 até o grau 2, mais ou menos. Então, é pouquinho. Se você está nos primeiros graus do signo, eu tenho até considerado o primeiro decanato, porque como Plutão é muito forte, a gente já começa a sentir algo, né? Começa a sentir que tem algo na identidade sendo profundamente transformado, aqui com Plutão oposto ao seu ascendente, e que aciona uma área de casamento, parceria, associação, uma área social, né? Então, esse tripé de sociabilidade está sendo mexido aí para você de ascendente Leão, né? Então, tem o nó do sul, eixo dos eclipses, pegando uma área de vida social. Inclusive, recomendo você assistir o que eu comentei aqui sobre casa 3, casa 7, casa 11, porque pode te dar insights, certo? Então, dá uma olhadinha lá, não vou repetir tudo aqui, mas olha lá a casa 3 sendo mexida pelo eixo dos eclipses, né? Então, foi um faxinão nesses assuntos de casa 3. O Plutão acionando parcerias, associações, transformando profundamente, né? Onde tem Plutão tem uma mutação, então é um momento que a gente regenera, trabalha a questão das associações. E vivendo esse super trígono no começo, que é um super benéfico, quando logo da entrada de Júpiter em Gêmeos, esse super trígono aqui com Plutão, facilitando, né, os projetos futuros, com as parcerias. Então, isso tem uma facilitação aqui interessante. Ao mesmo tempo que nós vamos precisar negociar essa expansão de Júpiter em Gêmeos por conta da quadratura com Saturno em Peixes em agosto e dezembro. Saturno aqui, pessoal, para você de ascendente em Leão, acionando uma área, veja os graus do seu mapa, acionando uma área, possivelmente a casa 8, que é a casa das transformações, do oculto, da sexualidade. Dá uma olhada em casa 8 aqui também. De acionar as crises, o eixo do apego e do desapego. Então, aqui também é um eixo do dinheiro compartilhado, né, do dinheiro que você divide, que compartilha, seja com casamento, seja com associação, seja com sócios, enfim, né, desse dinheiro compartilhado, tendo que fazer planos com relação a isso. Né? Então, esse momento de questionamento, de auditoria de Saturno com assuntos do que a gente compartilha, com assuntos tabus de casa 8, veja a casa 8 aqui, sexualidade, intensidades, crises, que há que negociar com os planos futuros. Né? Então, tem esse aspecto de quadratura para a gente
pensar no que é possível, a gente ficar com a realidade, né? Tem uma questão de realidade envolvida com essa passagem de Júpiter, que quer expandir, mas dentro de um parâmetro de realidade. O Júpiter em Gêmeos, a gente está falando de fala, de comunicação, tenho dado, né? A gente tem que ter esse cuidado com o que a gente fala, com o que a gente divulga. Aqui a gente está falando de vocês numa área de amigos, de grupos, então que é falado, eu tenho usado essa palavra, né? A fofoca, no sentido de essas narrativas que vão estar muito ampliadas, essa conversa pequena assim que vai espalhando, né? Que é um lado mais sombra de Gêmeos, ampliado por Júpiter. Então vamos usar o lado luz, que é o lado de conexão, de aprendizado, de juntar pessoas, de fazer ponte, especialmente você numa área social, numa área de grupo, de amizades, retomando amizades, amizade nova, grupo novo, o que está acontecendo, me escreve, quero muito saber como você está vivendo isso. Essa questão de grupos, de comunidade, dividir seu talento com mais gente. A pergunta que eu te faço é como você divide seu talento com mais pessoas nessa passagem de Júpiter por Gêmeos na sua casa 11, certo? Depois me conta. E finalmente, casa 12. Se você tem casa 12, tá vivendo a casa 12, você possivelmente tem ascendente em Câncer ou Gêmeos na sua casa 12, certo? Então, acionando esse ciclo, vamos destrinchar casa 12? Ou quem tem planetas fortes em Gêmeos de casa 12, vamos falar sobre isso, né? Essa casa acionada. Primeiro de tudo, é uma facilitação para esses assuntos de intuição, inconscientes, daquilo que a gente não fala, daquilo que não está visível. Então, você tem ascendente em Câncer, você já tem essa potência da intuição, né, do acolhimento, da vulnerabilidade, né, desse estar em contato com o emocional. E aqui a gente está falando, a casa 12, gente, a casa que está nas costas do nosso ascendente, né, do que a gente não vê. Então, é uma área para a gente que é um grande benéfico, que aliás está muito bem, o Júpiter está bem na casa 12, porque ele é corregente de peixes, que é análogo à casa 12, certo? Então, a gente está falando aqui da sorte, da expansão com a redenção. Isso é bem legal. Com a gente soltar, com a gente ter fé na vida. E a casa 12 é a fé pura. É a fé no que eu não estou vendo. É a fé na teia da vida que sabe mais do que nós. Isso é uma coisa para guardar de casa 12, né? A vida sabe mais e quem tem muita casa 12 sabe que tem uns fios, um meandro da vida que corre numa dimensão acima do que é visível e acima do que quem não tem casa 12 não consegue entender, né? Que é uma sutileza de casa 12. Então aqui a gente está falando de um grande benéfico, numa proteção do universo protegendo, né? Apesar de ser uma finalização de um ciclo e um preparo para você viver o Júpiter no seu ascendente o ano que vem, porque a partir de junho o Júpiter vai para o signo de Câncer, é um preparo agora para você fechar esse ciclo, né, entrar em contato com temas inconscientes, memórias, tem todo esse universo da infância que é forte para Câncer, né, desse lugar da nutrição, do acolhimento. Então, ali na casa 12, tem a sorte para você entrar em contato com esses temas que estão mais inconscientes, sonhos, memórias, né? E essa experiência de espiritualidade, de fé. Vamos destrinchar os aspectos aqui com vocês, olha só. Tenho que comentar dessa negociação que está havendo, né? Entre Júpiter em Gêmeos e o Saturno em Peixes, certo? Então, há um aspecto de quadratura que há que se negociar. E o Saturno em Peixes aqui questiona, é o auditor, né, de fé e de espiritualidade. Né, aqui a gente está falando de crenças, de filosofias, de expansão. Dá uma olhadinha em casa 9 aqui, que eu acho que é legal vocês ouvirem. Mas ambas, casa 9 e casa 12, a gente está falando de fé, de alguma maneira, de maneiras diferentes, né?
A casa 9 é uma casa de otimismo. Então, ali, talvez você esteja questionando muito fortemente o que você acreditava, né? As crenças passando por uma reestruturação, possíveis decepções, que de repente você está revendo o que você acreditava. Será que isso aquilo é verdade mesmo? Será que dá para continuar acreditando no que eu acreditava? Então, e toda um acionar de casas de alma. Aqui nós estamos falando de Júpiter numa casa super de alma, que é a casa que, aliás, vocês já são de alma, porque é câncer, né? Todo esse universo, família, interioridade, vivendo o eixo dos eclipses, né? No eixo 4-10, sendo que o nó do sul, que fascina esses temas de interioridade, de família, de doméstico, e a depender do grau, dá uma olhadinha no seu mapa, como o Plutão é muito lento, se ele já está aí no limiar da casa 8, que também recomendo você assistir casa 8 aqui, que é a casa do oculto, né, das transformações profundas, de potenciais crises que apareçam para serem resolvidas. Dá uma olhadinha em casa 8 aqui, fazendo um excelente aspecto, que esse aspecto de trígono, quando o Júpiter entra, faz essa facilitação, né, desse oculto que está sendo aprofundado, mais essa redenção, essa soltura, essa fé de não controlar, né, de deixar nas mãos do destino, que é o Júpiter na 12, né, de poder entrar em contato com o que é o não ego, o não eu, que é potente, né? E me vem muito essa coisa, vocês sabem, já que me acompanha aqui, sabe de eu estudar bastante o budismo, né? Que tem essa coisa do nada ser tudo, né? Desse vazio ser a potência, né? Como o efeito de um cálice, né? O cálice ali é uma taça vazia, é a potência de você preenchê-la, né? Então a casa 12 fala dessa imensidão que muitas vezes nos assusta, porque ela é o imponderável. E se você tem casa 12 forte, tem uma frase que não veio perdida em algum livro, mas enfim, que quem tem casa 12 forte tem um cordão umbilical ligado com o divino. Então agora o grande benéfico passando ali, como você aproveita essa interioridade? Você vai se aprofundar mais, meditar, pisar na grama, fazer algo que te conecta, criar um potencial em torno da solitude, que é a casa 12. Talvez na 12 a gente tenha medo da solidão, mas o que na verdade a casa 12 propõe é a solitude. A diferença, né? A solitude, você está sozinho, não se sentindo solitário, né? É um sozinho preenchido, porque a casa 12 e o Júpiter ali ajuda a gente a se esvaziar. A casa 12 tem que se esvaziar. Quem tem muita casa 12 vai entender o que eu estou falando, né? O se esvaziar de dar um tempo você com você mesmo. Você pode até ser muito sociável e tal, mas aí tem aquele dia seguinte em casa de pijama, podendo se esvaziar. Me conta ali como que você vive isso. Gêmeos fala de aprendizado, né? Então, como você pode usar esse ciclo para aprender, para ir buscar informação em torno desse universo? Você quer estudar sobre isso? Você está lidando com temas inconscientes? Você começou a fazer terapia? Ou você é a terapeuta? Quem é você ali nesse universo do inconsciente? Uma coisa importante de casa 12, e quem tem muita casa 12, né? O Júpiter ali, a gente está falando do que a gente esconde na casa 12, né? Então, dos segredos, do que ninguém sabe. E ali a gente está falando de Gêmeos, que é o que fala, de Júpiter, que amplia o que fala. Então, se você está vivendo ciclos de ocultar ou de segredo, que ninguém pode saber. Então, o Júpiter ali tem uma potência de vazar, né? Então, usa essa energia para o lado luz, né? E o cuidado das palavras aqui, para outras casas, esses gêmeos de falação, talvez seja uma exposição, uma divulgação, que seja positivo, né? Na casa 12 a gente está falando talvez do que está ali guardado, de uma informação que é mais confidencial, enfim. Pensa um pouco sobre isso. O que mais? E se deixar proteger, né? A casa 12 é essa entrega assim
É que nem assim, você está indo para uma cirurgia, você tem que entregar, né? A pessoa vai te anestesiar, você fala, olha, que essa turma esteja num bom dia e que vai dar tudo certo, que essa sensação de entrega, de redenção e como a gente está falando de casa de alma, gente, para ascendentes câncer ou câncer forte, que tem esse lado, muita água, tem essa coisa da potência da mágoa, porque tem uma memória afetiva, né? Não é por mal, não é falar assim, me fala, que fica magoado, ressentido, que guarda mágoa. E a gente está com essas casas de água acionadas para ascendente câncer, né? Pensa sobre isso, porque a memória afetiva é muito grande. Então, como você transmuta isso? O Plutão na 8 está te dando uma potência ali, apesar de muitas vezes a gente pode nas casas de água cair na melancolia, mas você pode se estruturar de outra maneira, porque todos esses planetas te permitem isso. Plutão permite esse mergulho, o Júpiter permite essa expansão através do inconsciente, através das memórias. Então você tem caldo aí para fazer isso, certo? E esse nó do norte ali nas metas, carreira, profissão para você. Não vamos esquecer que ali onde está o nó do norte tem a ampliação das metas, certo? Mas me conta como você vive tudo isso. Se por acaso você é um perdido, uma perdida que chegou até aqui, navegou nessa estrada junto comigo, né, um achado, né, acabou embarcando aqui junto comigo, quis dizer, o se perder, assim, se perdeu, assim, se deixou entregar, né, de fala e chegou até aqui nesse vídeo longo. Me escreve falando que você chegou até aqui, que eu gosto de saber vocês corajosos que embarcam aqui comigo. Agradeço a sua audiência. Se você puder me ajudar a divulgar, vou ficar muito grata. Manda para aquele amigo, para aquela amiga que está vivendo algum processo que de repente pode tirar vantagem dessas informações. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradeço e aguardo o comentário de como você está vivendo tudo isso. Quero desejar um excelente ciclo para vocês. E se você não se inscreveu, se inscreve, esteja aqui junto com a gente, faça parte dessa comunidade. Beijo enorme. Ótimo ciclo para todos nós. Beijo.